Fala, cambada do céu, tudo bem com você? Eu sou Peri Andrade, isso aqui é outro etc e tal, programa de cultura pop do Musicaliza. Hoje eu vou poder falar de Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. O que era pra ser o filme solo da Arlequina é o novo filme de gangue da Arlequina, das Aves de Rapina. E um filme de gangue muito mais legal, muito mais bacana, muito mais divertido, harmônico, encaixado do que aquele desastre, aquele filme troncho que foi Esquadrão Suicida. E graças a Deus, porque se eu, como assim outras muitas pessoas, devemos estar com um certo pé atrás pra esse filme. Trailer engana pra caramba hoje em dia, principalmente com esses visuais super coloridos, super extravagantes, super uou, que parada legal, parada alucinante, que parada diferente. E quando você chega aí ao filme mais do mesmo, é muito visual pra pouco conteúdo. E aqui é o contrário, aqui tem muito conteúdo para bastante visual, mas eu acho que o conteúdo ele se sobressai muito mais, não só em algumas mensagens, como em focar nos personagens. Ele entende que a melhor coisa que ele tem que fazer é contar uma história simples, sim, simples, mas ainda assim você pode fazer um filme simples, que ele consegue ser diferente, que ele consegue fugir da caixinha, que ele consegue ter uma identidade, ele consegue ser um filme de autor, e aqui me parece muito isso. Kate Young, que é a diretora do filme, ela só tinha feito um filme antes, o Dead Pigs, eu nunca tinha ouvido falar, vou correr atrás desse filme. Parece que junto com, provavelmente, a produção da Margot Robbie, e eu acho que a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade da Warner, sim, talvez um delineamento criativo, não ser aquele controle absoluto que queria ser nos moldes de filmes da Marvel. Inclusive, para a própria fórmula Marvel, um filme como Coringa, esse filme, eles são respiros legais de você mostrar que, tipo, eu posso pegar os personagens de quadrinho, eu posso pegar personagens super-heroísticos e o que eu posso fazer com eles? Simplesmente filmes simplesmente legais. Não precisa ser exatamente filmes de herói. Ele aqui me parece mais um filme de ação, um visual malucado, com uma puta de uma identidade, sacou? Que beira ali realmente coisas do cinema independente ali no começo dos anos 90, vai flertando com vários gêneros diferentes e ele cria um filme ótimo de se ver. Vou dar uma resumida aqui na trama. A gente tem a Arlequina começando o filme chorosa, lamentosa e afogando as mágoas, tudo com uma forma diferente, porque o Coringa termina com ela. Essa é a impressão que dá, não que eles terminaram, que ela fica falando, mas quando você tem um coração partido, você se fode pra caralho, você acaba falando que foi parte dos dois, mas é nítido que o cara deu um pé na bunda nela, foi um escroto, filho da puta, como ele sempre foi. E aí a gente tem ela passando todo esse começo ali, que inclusive eu gosto muito da dinâmica do começo, que me parece muito mais um filme de comédia. E um filme de comédia, assim, tem algumas coisas que são pastelão, mas ao mesmo tempo ele nunca deixa de passar a dor daquele momento. Cômico, mas é triste. E isso ressoa durante todo o filme. E aí ela tem um ponto de virada pra ela, tipo assim, cara, beleza, não pertenço mais a esse maluco, foda-se, agora sou eu. Mas, quando acontece isso, as pessoas ficam sabendo, todo mundo começa a correr atrás dela. Seja a polícia, sejam bandidos, sejam quem não gosta dela, quem quer meio que acertar as contas com a Arlequina, vai atrás dela e começa uma perseguição nisso. E aí entra a trama do filme, que é meio que uma menina, que é a Cassandra Cain, sei lá. Ela é meio que uma batedora de carteira. Ela rouba uma coisa que não deveria ter roubado, que é do vilão, o Máscara Negra. A Arlequina, ela se mete ali com ele, e outros personagens se metem com ele, ou tinham tramas próximas a ele, e tudo vai se encaixando ao redor da menina, ao redor de recuperar, que é o MacGuffin do filme, se não me engano é esse termo, que eu não sei se era o Spielberg, se era o George Lucas, quem é que usava esse termo pra algum item que vai mover a trama pra frente, que os personagens estão atrás dela, e ele vai conectar todo mundo, ele vai conectar as tramas, ele vai desenvolver os personagens, mas tudo como é montado faz com que essa história simples, ela tenha uma cara, e principalmente a cara da Arlequina. Eu acho que já é um grande trunfo do filme. Quando você, diferente do Esquadrão Suicida, você escolhe um protagonista fixo, que no caso é a Arlequina, por mais que você desenvolva outros personagens, o filme eu acho que ele ganha mais foco. Você pega, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, por mais que você desenvolva os outros personagens, o foco central do primeiro filme é o Quill. No outro filme, tentou se dar um pouco isso ao Will Smith, tentou dar um pouco à própria Arlequina e ao Coringa, mas não só. As duas histórias pareciam que não eram focos do filme, era uma trama que era extremamente rasa, assim como eram rasos o desenvolvimento dos personagens. Aqui não é o que acontece. Funciona para o filme ter mais foco, você direcionar a trama na Arlequina, ou pelo menos dar porcentagem do filme muito
pra ela, mas eu acho que funciona também porque tanto as invencionices visuais do filme quanto os recursos narrativos do filme, eles fazem mais sentido dentro do universo que é colocado no filme. A gente tem, por exemplo, as inserções gráficas do filme, inserções gráficas que eu digo, por exemplo, tem uma hora que ela explica o prato que ela come, que ela gosta, um restaurante de um velhinho que fica embaixo da casa dela. A gente tem as informações e tudo isso é ela que vai dando, ela que vai mostrando. E como a gente vê o mundo sempre pela perspectiva dela, isso funciona por isso. A gente vê as informações das pessoas que detestam ela, que tem alguma coisa contra ela, e ela vai dando tipo, como se fosse dados. O Esquadrão Suicida tenta fazer isso, mas não consegue miseravelmente, é horrível aquele filme. Começo do filme, narrado em forma de animação, que ele é fundamental para o desenvolvimento da personagem Arlequina. A narração dela que vai indo, voltando no tempo, não tem uma ordem definida, ela quebra a quarta parede, quase uma coisa mais Deadpool, mas eu acho que é mais conectivo, sem ser só uma coisa divertidinha pra se fazer, que muitas vezes o Deadpool acabava sendo. Eu acho que aqui funciona como recurso, inclusive, emocional do filme. E, tipo, dentro a questão fantabulosa do filme, tem uma hora que ela está enamorando um sanduíche de ovo, a preparação dele. Eu acho que, puta, como a gente tem uma visão de mundo que gira ao redor da cabeça doidinha, mas que é fofinha, da Arlequina, as coisas não parecem uma mera extravagância. Elas são funcionais. No Esquadrão Suicida, por exemplo, o tom era muito mais sisudo, era muito mais sombrio, muito mais Batman versus Superman. E aí o que acontece? O filme, ele quer mudar de tom na pós-produção e o Batman vs Superman no tom sisudo não deu certo. E aí você tem duas coisas que são conflitantes, inclusive não só todos os recursos visuais de pós-produção são uma merda e não fazem sentido naquele universo e naquela coisa e parecem simplesmente extravagância de novo, mas a própria Arlequina, ela me parece algo que não é harmônico ou cabível dentro daquela estrutura de filme. Essas coisas, eu acho que elas funcionam mais ainda pelo modo como ela responde ao mundo. O fato dela ser mais avoada, de ser amalucada, de ser hiperativa, me parece que é a personalidade dela, que ela já tinha, mas é como se fosse quase um escudo e sendo exponenciado para como se fosse uma válvula de escape para poder ela conseguir sobreviver e ela conseguir resistir num mundo que oprime ela desde o nascimento dela. A gente tem nessa primeira parte da construção em animação, uma péssima criação desde cedo, passando de família em família, tendo uma puta educação severa, mas mostrando que ela, à medida que a vida vai passando, aos poucos ela vai aprendendo que essas personalidades dela, não a Arlequina ponto final, essa personalidade dela um pouco mais forte, ela vai entendendo que aquilo ali é o jeito que ela tem que conseguir passar cada etapa da vida. E se a vida vai dando pontapé nela, ela consegue mostrar que ela é mais capaz do que as pessoas e o mundo tentando dar a banda nela. Isso é muito foda. Só que aí tem outras coisas, outros problemas que vão entrelaçando com isso. Problemas de relacionamento abusivos, tóxicos, ou simplesmente que não davam certo, e aí a gente tem o ápice disso com o Coringa, e logo depois disso, antes do ponto de virada dela, ela percebe, ela não tinha amizade de verdade, ela não tinha pessoas em quem poderia se apoiar nos seus momentos de fragilidade, nos seus momentos mais difíceis da vida. Os dilemas dela, e até dos outros personagens do filme, mesmo numa trama e num filme que ele é todo cheio de firulas, eles nunca deixam de soar críveis, nunca deixam de soar reais. Esses pontos, eles transitam do filme estilizado para momentos que eles são mais cinzas ou mais pé no chão. Tem duas cenas que eu acho bom disso, que é justamente a cena que é o ponto de virada dela, que até apareceu acho que no trailer, que é dar uma explosão super colorida e o cacete e tal, que ela, tipo, beleza, o Coringa não faz parte mais da minha vida. E também uma hora que ela tá conversando, acho que o primeiro diálogo que ela tem com a Canário Negro, que ela fala o que significa ser Arlequina. Ela está ali para servir as pessoas, para servir um mestre, ela não tem uma opinião própria. E é legal como nas duas situações, por isso que inclusive eu fiz esse paralelo de que essa personalidade Arlequina, por mais que seja alguma coisa dela, mas é o jeito que ela consegue colocar tudo pra fora. Outro jeito que as pessoas conseguem colocar tudo pra fora é no álcool, sabe? Conseguir tirar coisas que estão muito profundas. E nesses dois momentos que eu citei, são justamente momentos que ela está alcoolizada e ela cita no primeiro momento, nesse momento da explosão, que algumas das melhores ideias dela, alguns momentos mais lúcidos dela, vêm quando ela está alcoolizada.
Ou seja, por mais que ela faça numa forma de narração toda divertidinha, toda meio tarantinesca, né? A dor dela, os dilemas dela estão ali de novo, muito dolorosos. E o filme, ele me parece, quando você vai vendo ele, uma mistura, sei lá, das sandices de filmes de comédia, tipo do Seth Rogen, ou alguns filmes de comédia ali do Jim Carrey, nos anos 90 e tudo. Tipo, é o Finn, ou Pineapple Express, ou me lembra alguma coisa, alguns momentos, eu não sei porque, mas me lembrou de, talvez, de Debi Lloyd, ou Eu Mesmo Irene. Como ele tem essa coisa meio surtada, mas pé no chão, ele me parece um Kick-Ass com a vibe dos filmes do Edgar Wright, ao mesmo tempo que tem muito... Eu vejo não muito de Tarantino, talvez, mas eu acho que mais dos filmes do Guy Ritchie. Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegante e Snatch, eu acho que são os mais... A Gotham desse filme, ela me parece mais real, até mais real do que a Gotham dos filmes do Nolan. Ela, em vários momentos, ela se parece uma mistura de Los Angeles com São Francisco. Ela tem uma cara mais solar e combina com o filme da Arlequina, que me parece, às vezes, até porque, de novo, tem esse clima de essa coisa urbana. Ele me parece, algumas vezes, um Máquina Mortífera ou um Tira da Pesada. Ao mesmo tempo que ela tem esse aspecto mais real, assim... o tom fabulesco, mais quadrinístico, talvez até em alguns pontos quase Batman do Tim Burton. Momentos que dá pra gente identificar isso, é o apartamento da Arlequina, a casa do Máscara Negra, o esconderijo, que é meio um circo, meio um parque de diversão da Arlequina e do Coringa, que aparece mais pro final do filme, o pier, que ele é coberto com uma névoa mais densa. E aí eu quero comentar sobre o elenco do filme. Acho que tudo que eu poderia falar da Margot Robbie eu já falei. Ela tá ótima como Arlequina. Ela achou muito bem o tom aqui. A Ella J. Bass com a Cassandra Cain, ela parece aquele ator mirim que convence, que é carismático, que é legal, mas, assim, não é nada demais. Não é um puto da atuação e tudo, mas pra ser como se fosse a mascote do grupo, tem ali uma ligação emocional, porque há coisas que acontecem com ela que parece que vai desabrochando em cada uma delas. Acho que funciona também. A Rosie Pérez, que faz a René Montoya, eu acho ela foda, tipo, puta personagem com uma atitude, policial durona, sacou? A Junia Smollett-Bell, que faz a Canário Negro, uma personagem que ela é mais safa, ao mesmo tempo que você tem um dilema que ela tá tentando buscar os sonhos dela, mas ela não consegue, e ela meio que fica sob as asas de também um controle abusivo. Das 5 que menos destaque, menos aparece, até porque ela é meio que um segredo da trama. É a personagem da caçadora, da Mary Elizabeth Winstead, por mais que ela seja carismática quando ela precisa adentrar como personagem propriamente dito na trama, não apenas como um vulto que vai aparecendo. Mas eu acho que funciona ela no filme, principalmente quando se junta com as outras personagens. O Ian McGregor fazendo Máscara Negra / Roman Sionis. Tanto ele quanto o Chris Messina, que faz o Victor Zsasz, eu acho que eles estão muito bem, principalmente o Zsasz, assim, eu acho que ele... o jeito que ele pronuncia as coisas, o jeito que ele se movimenta, a questão de uma posse velada que ele quer ter com o personagem do Máscara Negra, não deixando nenhuma outra figura, principalmente no caso a Canário Negro, que parece que o Máscara Negra tem um certo zelo também. Ele não quer que nenhuma outra figura tenha uma importância tão grande quanto ele tem na vida do Máscara Negra, então eu gosto dessa relação que eles têm, mas eu acho que como é um filme mais das meninas, acaba que eles, nas cenas que eles têm, eles convencem, eles têm personalidades legais, assim, afetadas numa medida bacana, mas eu acho que eu queria mais presença deles, principalmente quando vai chegando ao longo do filme, ao final do filme, meio que é irrelevante. O encerramento deles eu não acho bom, assim. Eu quero fechar aqui com as cenas de luta. Você pega as protagonistas e você adequa ou cria um estilo de luta que diz muito a própria personalidade delas. E para um filme de ação protagonizado por mulheres, isso, por exemplo, me incomoda um pouco no filme ou quando a Viúva Negra luta, porque eu acho que os movimentos são muito plásticos e pouco de impacto.
Eu não sinto muito a Scarlett Johansson lutando de verdade, como por exemplo no Mad Max, o Estrada da Fúria, quanto a própria Charlize Theron no Atômica, quanto no Kill Bill da vida. A Arlequina, ela parece, no jeito que ela tá lutando, uma mistura de um personagem de anime com uma cheerleader, pelo jeito como ela se estica, como ela faz os movimentos, como ela dá os golpes. Há uma coisa também de improvisação no jeito que ela luta, quando ela pega o bastão de ferro. Toda a cena da delegacia, inclusive, é um bom chamariz disso. A prévia dessa cena, que é a Arlequina entrando na delegacia, quando você coloca uma ideia diferente e que faz a cena com que é o personagem, você tem a Arlequina lutando com uma espécie de uma espingarda, fazendo golpe, rodando, dando porrada com o negócio, ao mesmo tempo que todas as balas que saem dali não são simplesmente balas normais. Ao mesmo tempo que tem confete, ao mesmo tempo que tem fumaça, mas fumaça hipercolorida. E aí eu continuo com as outras personagens. A Renée Montoya, ela tem esse aspecto mais bronco no jeito dela de lutar. De novo, diz muito, inclusive, da própria personalidade da Renée Montoya. E ela luta como se fosse o Riggs do Máquina Mortífera, como se fosse o Dirty Harry, como se fosse o John McClane. A Canário Negro, por exemplo, ela luta com chutes que são mais elásticos, são mais compridos, e ela foca muito nos chutes, ao mesmo tempo que ela tem uma puta pose, ou seja, tem uma característica muito de artista dela. E a Caçadora, como ela é a mais bem treinada do filme, há uma explicação por que ela é mais bem treinada ao longo do filme, a porradaria dela é uma coisa mais John Wick, mais militar. Os golpes, eles são mais concretos, eles são mais objetivos, eles são mais de proximidade. O cenário, por exemplo, do final, você tem um circo, meio parque de diversão, você tem momentos muito legais ali de como você usar o cenário, ou você dá uma ideia diferente de cenário para poder fazer coreografias diferentes, o filme criar uma dinâmica nova. Você tem os personagens indo de pula-pula, os personagens passando por um escorrega grande pra caramba, e como você utilizar aquilo para poder lutar. Uma hora que eles estão numa espécie de uma arena que fica rodando, e você vai vendo a câmera indo de cada um dos personagens, e cada um dos personagens agindo, e como que elas, mesmo se conhecendo há pouco tempo, mas talvez até como se fosse uma metáfora, que elas são mais parecidas do que elas se imaginam. Os dilemas delas aproximam elas, então mesmo que elas tenham personalidades únicas, elas conseguem se conectar de uma forma muito rápida, e isso vai aparecendo na luta, a questão da proteção que elas têm com a menina na cena, e como elas vão uma ajudando no golpe da outra, na porrada da outra, quase do primeiro Vingadores, aquela cena da primeira vez da batalha, que eles se unem e tal. Eu acho bem bacana isso. É satisfatório ver que ela realmente consegue a sua emancipação no final do filme, e consegue isso de um jeito, faz jus a personagem, faz jus à jornada e o crescimento que é construído nesse filme. Essa nova Arlequina, essa nova figura forte que foi criada, muito talvez por causa da própria Margot Robbie. A Arlequina era importante, a Arlequina era uma personagem que as meninas sempre gostaram, mas eu acho que a Margot Robbie deu uma outra dimensão, e esse filme aqui completa o trabalho, e acho que por isso que é um filme muito, 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 muito bom, muito satisfatório. E foi isso, essa aqui foi minhas opiniõezinhas, né, sobre Aves de Rapina. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esqueça de comentar, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com um amiguinho, com família, com todo mundo que você gosta, e bota o sininho pra saber quando tem vídeo novo aí, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!